Bom dia a todos. Meu nome é Alderney, eu sou especialista de processos na Landmine, na mina de Chapada, e vou compartilhar com vocês aqui um projeto que a gente desenvolveu no nosso circuito de flotação, com o objetivo de melhorar a recuperação que a gente vinha obtendo na planta. Primeiro, falar um pouco aqui sobre a Landmine. Nós somos um grupo canadense. A gente tem operações aqui em Portugal, Estados Unidos, no Chile, Brasil. Temos um projeto em andamento na Argentina. Somos focados aí na produção de metais básicos e o cobre é o principal metal dentro da nossa linha de produção. E falando um pouco agora sobre a mina de Chapada, nós estamos localizados no município de Alto Horizonte, no norte de Goiás. Iniciamos as operações no ano de 2006. Temos hoje uma movimentação na mina na ordem de 80 milhões de toneladas ano e na planta de processamento temos aí uma capacidade de 24 milhões de toneladas ano. Vamos falando agora da nossa usina de beneficiamento. Nós temos um circuito formado aí, primeiramente, por duas linhas de britagem primária. Temos aí um britador mandíbulas e um britador giratório, operando em linha com um MMD. Esses materiais vão alimentar a nossa pilha pulmão, que vai, na sequência, alimentar o nosso circuito de moagem, que é composto aí, basicamente por um moinho SAG e um moinho bolas. Depois disso, o produto das moagens vai para a nossa área de flotação, que eu vou falar com mais detalhes aqui à frente. O concentrado de flotação é espessado, depois filtrado. Aí, na sequência, ele é expedido para os nossos clientes. Os rejeitos gerados na flotação vão para a barragem de rejeitos e são utilizados também no loteamento da nossa barragem. Tá? E aqui é só uma visão geral da nossa usina. Na parte mais à direita aí da foto, a gente vê nossas unidades de britagem, mandíbulas e MMD. Mais ao centro aí a pilha pulmão, e ali na parte à esquerda a gente tem a visão do nosso circuito de moagem. Bom, então qual que foi a motivação para a gente conduzir esse trabalho aqui? Primeiramente, a gente tinha a intenção aí de identificar oportunidades para melhorar a recuperação dentro do nosso circuito de flotação, e na sequência, com base nessas causas identificadas, desenvolver ações para que a gente pudesse melhorar o desempenho do nosso circuito. Aqui mostrando um pouco o fluxograma agora do nosso circuito de flotação. Ele tem bastante etapas, é bem complexo. A gente tem inicialmente ali a etapa Hofer, depois vem uma scavenger e uma re-scavenger. O concentrado da etapa Hofer e da re-scavenger segue para um circuito de remoagem. E após essa remoagem, a gente tem uma cleaner scalper, que faz já a produção de um concentrado final. O rejeito dessa etapa vai para a etapa cleaner, cujo concentrado vai para uma recliner, que é uma coluna de flotação. O concentrado dessa recliner compõe o restante do concentrado final do circuito. O rejeito da recliner retorna para a alimentação da remoagem. O rejeito da cleaner alimenta a etapa de scavenger cleaner, cujo concentrado retorna para a alimentação da cleaner, e o rejeito, juntamente com o rejeito da re-scavenger, compõe o nosso rejeito final. Então, um circuito aí com bastante etapas aí. A gente fez alguma avaliação dentro do processo para entender o que a gente poderia melhorar para esse circuito de flotação. E qual que foi o problema que a gente identificou? No início do ano passado, a gente teve uma queda significativa nas recuperações tanto de cobre quanto de ouro que eram obtidas no circuito. A gente estava com a perda acumulada no Q1 de 4 pontos percentuais na recuperação de cobre e de 4,7 pontos percentuais na recuperação de ouro. Essas recuperações, com base nos teores e na massa que a gente trabalha no circuito, gerariam um impacto aí da ordem de 600 toneladas de cobre e de 1.500 onças na produção do ano. Então seria um impacto significativo caso a gente não conseguisse equacionar essa questão da recuperação. Bom, então passando agora pela metodologia que adotamos durante o estudo. Na primeira etapa a gente fez uma análise estatística dos dados de operação da usina. Fizemos também uma caracterização tecnológica dos rejeitos e concentrado final. Fizemos a avaliação do circuito de flotação, um trabalho de desenvolvimento de novos coletores e também um estudo para melhoria de recuperação das nossas pilhas de baixo teor. Em Chapada, a gente tem uma grande quantidade de minério que está estocado por um período longo. Eventualmente, ele é alimentado no circuito, só que ele tem como consequência dessa estocagem um certo grau de oxidação de superfície, que acaba prejudicando o resultado da flotação. Então, desenvolvemos também um trabalho para tentar melhorar a recuperação desse material. Bom,
Então, nessa análise estatística que foi feita, a gente coletou dados aí de janeiro de 2020 até março de 2021. A intenção aí foi tentar encontrar correlações entre as variáveis de processo que a gente tem no nosso controle com as recuperações obtidas. No entanto, a gente não conseguiu ver nenhuma correlação significativa entre os resultados de recuperação e as variáveis estudadas. Fizemos, então, o trabalho de caracterização mineralógica. Para esse trabalho, nós coletamos amostras em 3 pontos do circuito. Nós coletamos os rejeitos gerados em cada etapa, né, da Ray-Scavenger e da Scavenger Cleaner, e coletamos também a amostra de concentrado final. Essas amostras foram coletadas entre os meses de março e junho de 2020. O objetivo, e foram coletadas também amostras considerando períodos que a gente tinha o processamento das pilhas de baixo teor e períodos que não tinham o processamento dessas pilhas de baixo teor. A gente identificar como é o comportamento do circuito em cada uma das situações. Bom, com relação aos resultados, quais foram as principais perdas identificadas no trabalho de caracterização? Primeiramente, a gente viu uma grande quantidade de calcopirita e ouro não liberado no rejeito da etapa Ray-Scavenger. Em Chapada, a gente trabalha com uma granulometria relativamente grosseira no circuito de flotação. O nosso P80 na moagem, ele é da ordem de 280 a 300 microns, bem acima do que é usual em muitas operações aí que vocês com certeza trabalham. Então, a gente viu essa perda. Um outro ponto identificado também na caracterização foi uma perda de calcopirita, que é o sulfeto que contém o cobre, na faixa flotável significativa também, em especial nos momentos que a gente tinha o processamento dessas pilhas de baixo teor. E essa perda, como também foi identificado no trabalho de caracterização, viu-se que ela estava muito relacionada com a oxidação de superfície, que a gente realmente esperava quando do processamento desse minério de baixo teor. Então, como eu comentei, a gente fez também uma avaliação de todo o circuito de flotação. Aqui a gente fez uma avaliação das questões de processo, equipamento, capacidades das etapas dentro da flotação para identificar o que poderia ser feito para melhorar a performance do circuito. Então, a gente identificou alguns pontos aqui que foi basicamente uma influência grande da variabilidade da produtividade da planta na recuperação. A gente tem um moinho SAG, ele tem uma característica de ter oscilações grandes de produtividade dentro do turno, em função de variações na dureza do minério. Esse é um ponto que a gente viu que realmente impactava no resultado. Vimos também que tinha um transbordo de concentrado Hofer para a caixa de concentrado Scavenger. Esse é um problema porque a gente recircula o concentrado Scavenger, então a gente acabava gerando um produto intermediário ali, o concentrado Hofer, parte voltando para o início do circuito, e isso prejudicando o resultado de recuperação. Vimos também que a gente tinha uma capacidade limitada no circuito Clean Scalp. Isso aí acaba gerando uma perda também de recuperação na etapa clínica, que é essa principal etapa na geração de concentrado final. Vimos também que a gente não tinha bem mapeado o efeito dos blends de minério na alimentação da planta, no nosso processo de geometalurgia. Também identificamos oportunidades na melhoria de instrumentação da planta e também desvios nas dosagens de reagente na flotação. Fizemos também alguns ensaios com novos tipos de coletores. Aí vários fornecedores, aí diversos tipos de reagente foram testados. Um que a gente viu um resultado interessante foi com o Cipix, era um tipo de xantato, que a gente colocou em substituição ao xantato que a gente vinha utilizando, que era o Pax, e a gente identificou aí uma redução no consumo de reagente, um ganho na recuperação de ouro, para o cobre a gente não identificou, e vimos também um ganho na concentração de concentrado final. Com relação aos testes aí para melhoria da recuperação do minério de baixo teor, a gente utilizou aí o CPS, que é o controle, é o potencial de sulfitização controlado. A gente dá basicamente a sulfitização da superfície da partícula oxidada para melhorar sua recuperação. E a gente identificou que realmente a gente tinha uma melhora significativa no resultado de recuperação. Aqui nos gráficos, as linhas laranjas são utilizando essa metodologia do CPS, as linhas azuis a gente tem a utilização do caso normal que a gente vinha operando na planta. Então, a gente viu realmente uma melhora no resultado com esse teste. Bom, então, durante o trabalho, a gente desenvolveu esses estudos para identificar os problemas e, com base nisso, desenvolvemos um plano de ação. Não vou aqui detalhar as ações específicas, mas a gente teve lá um total de 13 ações mapeadas. Já estamos ali com 46% implantadas, outros 46% estão em andamento aí,
e mais um 8% que a gente vai trabalhar a partir do próximo ano. Com relação aos resultados, com as ações tomadas nessas primeiras etapas e as outras em andamento, a gente conseguiu ter um ganho expressivo de recuperação tanto para o cobre quanto para o ouro. A gente conseguiu, inclusive, fechar acima do orçado ao final do ano e, com essas ações que foram implantadas, a gente identificou um ganho aí da ordem de 4,6 milhões de dólares no resultado da empresa, dado validado pela nossa área financeira também. E aqui, pessoal, para finalizar, eu queria fazer alguns agradecimentos, primeiramente para a diretoria da Landmine, que nos deu muito apoio para o desenvolvimento desse trabalho aqui, também a revista Minérios e Minerais pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui, e principalmente a equipe que estava envolvida no trabalho, esforçou bastante aí, se dedicou para que a gente pudesse ter esse resultado. Então é isso, muito obrigado a todos aí, um bom dia.